versículo 13. Amém? Versículo 13. Posso ler? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Eles estão falando aqui de Jesus. Visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu o que antes era cego. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: e este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Versículo 22. Disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acertado, ou decidido, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não entendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vos também tornar os seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este Jesus, eu estou colocando, que eles estão falando de Jesus, nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: isto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, a quem vive na prática do pecado, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este ouve. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Amém? Hoje é quarta-feira, irmã Marina, irmão Wesley, irmã intercessora Beth, irmã Elvira. Hoje é dia da doutrina na nossa igreja. Hoje é dia em que nós ensinamos de uma forma mais profunda como andar na presença de Deus. E por que ensinamos? Porque um dia eu sentei para aprender, porque eu já caminhei, eu já errei e acertei. Não estou falando de pecado, não, estou falando de errar e acertar, porque eu não nasci sabendo, conhecendo as escrituras, na igreja. Eu tive que ser instruído. E muitas vezes a gente nós seres humanos costumamos ir pela axiologia. Eu acho assim, eu acho que se eu fizer assim está certo. E nós sabemos que quando se trata de um mundo espiritual, a axiologia é a pior coisa possível. O mundo espiritual não tem senso de humor, não aceita a axiologia. E graças a Deus eu tive mentores, eu tive pastores que me instruíram e que me puxaram a orelha quando eu estava errando, quando eu estava fazendo aquilo que não estava na palavra, que Deus não aprovava. Amém? E diante disso, eu tenho pregado, eu tenho falado aqui na IAPK, e a minha função, eu não sei as ovelhas lá de fora, dos outros, ou as pessoas que não têm Deus, mas para quem me considera seu pastor,
né? É a minha função, minha obrigação te instruir. O cajado aqui na Iapecaba é meu. Então eu tenho a obrigação de te instruir, porque senão Deus vai cobrar de mim. Amém? E antes de te instruir, eu tenho uma outra obrigação, que é Deus olhar para mim e saber que eu estou pregando o que eu vivo. Porque pregar o que você não vive é fácil. Pregar o que não vive não tem valor também. Amém? Certa feita eu estava no monte, estava lá 40 dias só no jejum, e chegou um pastor com uma comitiva. E eu sou muito observador, eu gosto muito de observar. Eu quero falar isso para vocês, que eu sei que vocês não vão acreditar, mas eu não sou uma pessoa faladora. Eu era extremamente calado, extremamente tímido. Eu não abria a boca, eu mal abria a minha boca. A minha irmã mais velha pode atestar. Esses dias ela estava falando para a apóstola, que ela estava falando que eu era muito calado. Eu nasci calado, eu era alguém muito calado, porque eu não gostava de falar. E quem apertou o botão do play em mim foi o Espírito Santo. Amém? E eu estava no monte observando, e esse pastor, ele mandou os sobreiros dele, toda hora ele falava, vamos orar, mas eu observava que ele não ia orar, ele só mandava. E na verdade eu aprendo que a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Eu tenho que fazer primeiro. É muito fácil eu falar aqui para a missionária Silveira, suba o monte, vá jejuar, vá orar. Missionária Débora ou as intercessoras, é muito fácil eu falar para o corpo ministerial da época, vá orar, vá jejuar, vá subir monte, e eu ficar, né? Mas esse tipo de liderança não é eficaz, não flui, não é algo que Deus aprova, porque esse tipo de liderança não leva a nada. Amém? A base mais forte de uma liderança é fazer. Por isso que eu faço questão de fazer. Quando eu te mando orar, é porque eu oro. Quando eu te mando jejuar, é porque eu jejuo. Quando Deus manda fazer propósito, eu sou um dos primeiros a adotar o propósito. Quando eu falo para você para subir monte, eu subo. Amém? Então, a melhor liderança é aquela que flui do exemplo. Eu falo o que eu faço. E tem um ditado no mundo que é o seguinte: faça o que eu faço, digo o que eu digo, mas não faça o que eu faço, eu faço o que eu faço. É mais ou menos assim, né? Você faça digo o que eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então é muito fácil liderar com palavras, mas na igreja não. Na igreja você tem que viver, senão você não tem testemunho. Amém? E eu observo no meio do povo de Deus essa questão do light. Amém? Eu tenho observado, porque eu sou das antigas, eu sou lá de trás, eu sou de uma época onde crente era crente. Esses joelhos aqui ficaram em piso grosso, lá na Glicério, na Deus é Amor. Esses joelhos aqui ficaram em igreja que o piso era de terra. Esse corpo aqui levou muita chuva e monte. Eu não estou falando para me vangloriar não, Wesley, eu estou falando para você entender a diferença. Eu sou de uma época onde nós, obreiros, respeitávamos o nosso pastor. Era bater continência. Não porque a gente idolatrava o pastor, porque a gente bajulava, não, porque a gente entendia que ali estava o sacerdote, e que era melhor que a gente, no quesito saber, porque ele tinha caminhado mais que a gente. Eu sou de uma época em que o obreiro, o sacerdote, o pastor, o anjo da igreja falava, eu quero que você vá ali. A gente ia, a gente obedecia. Eu sou de uma época onde para pegar o microfone na igreja você demorava 3 anos. Era 3 anos para você ter a oportunidade de pegar o microfone. Amém? Eu sou de uma época onde o pastor ia na nossa casa, não para tomar café, mas para observar a nossa casa, para observar como a vizinhança nos tratava. Amém? Então é uma época diferente de hoje, hoje está a época do light, hoje é a época dos pregadores de rosas, né? Hoje é a época em que as pessoas estão pregando, que está ensinando que Deus não liga para coisas que Ele liga, estão anulando a Bíblia, estão querendo acabar
com o que está aqui, porque na verdade esse livro aqui, Gabriel, é um livro de vida, é o manual do fabricante. Amém, Wesley? Esse livro aqui, irmã Marina, não é um livro religioso. Eu quero que você entenda, que você abra o seu coração. Deus não fundou religião na terra. Amém? A religião mata. A religião é a pior praga que já aconteceu no planeta. Quem criou a religião foi o homem. A religião é um veneno. A religião separa o homem do homem e separa o homem de Deus. Amém? Em nome da religião matam, tanto literal quanto de boca. Em nome da religião há muita atrocidade. Amém? Em todas as nomenclaturas. E quando você olha para a igreja, qual é o objetivo da igreja? O objetivo da igreja é te preparar cada dia. Minha obrigação como sacerdote é vir aqui e te falar a verdade bíblica, não a minha. Amém? Te falar, shalom, meu querido. Te falar a verdade que está na palavra, a verdade que está aqui. Amém? Essa é a minha obrigação. Por que tem que haver a pregação? Porque foi assim que o evangelho foi espalhado, pela pregação. Como é que a igreja cresce? Pela pregação. Como é que os crentes são transformados? Pela pregação. Amém? Jesus ficou 3 anos pregando, fazendo discípulos. 3 anos e meio, para ser mais exato. Amém? Agora, o ponto é, a palavra, ela nos lava. Vocês lembram daquela passagem lá, onde Jesus está lavando os pés dos discípulos na ceia, e os discípulos, quando chega na vez de Pedro, Pedro fala assim: não, eu não quero que o Senhor me lave os pés. Aí Jesus fala: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala: então me lava, me dá um banho completo. Aí Jesus vai falar algo que me dá muita paz: você já está lavado pela palavra que eu te tenho pregado. Então a palavra, ela é uma água espiritual, Wesley. Quando você vem na igreja e você ouve a palavra, você é limpo do pecado. Amém? Você sabia que, olha para mim, você sabia que a pessoa que foi liberta pela palavra de Deus, ela não consegue mais pecar com o mesmo sabor que o pecado tinha antes? Não consegue. Amém? A pessoa que foi lavada pela palavra, ela não consegue mais obedecer à carne com o mesmo afã, com a mesma força que ela obedecia antes. O pecado não tem mais aquele sabor de quando ela era inocente, não, ignorante. Amém? Amém ou não amém? Então, hoje, qual é a estratégia do diabo hoje? A estratégia do diabo hoje é levantar pseudos pastores que pregam que Deus não se importa com isso, Deus não se importa com aquilo, Deus não se importa com aquele outro, isso é coisa do sacerdote, isso é coisa da igreja, não tem problema, e tem problema sim. Amém? Eu estava numa discussão teológica com a intercessora Cris, né, que nós acabamos nos entendendo, né, intercessora Cris, sobre andar com quem peca. A Bíblia, Jesus fala isso, a Bíblia fala isso de Gênesis a Apocalipse. Nós não nos associamos com quem vive na prática do pecado. Não é verdade, intercessor? Nós não estávamos discutindo sobre isso. Eu não ando. Por que eu não ando? É porque eu sou mau? Não. Porque a Bíblia fala para mim. A Bíblia me dá um parâmetro. Eu não vou andar com pessoas que conscientemente ela quer viver no pecado, ela quer viver na imundícia. Eu não vou porque não é porque eu sou melhor, é porque eu sei que aquilo vai me contaminar. E eu não vou dar exemplo para aquela pessoa. Amém? Então, nós temos que ganhar o pecador, nós temos que ganhar as pessoas que estão perdidas, mas nós não podemos nos envolver com eles, nós não podemos nos misturar, nós não podemos ter a mentalidade que eles têm. Amém? Porque se a gente entrar na mentalidade deles, se a gente se misturar, eu estou falando misturar, praticar as mesmas coisas, estar sempre com eles, dar mais preferência em andar com quem está na sujeira, do que com as pessoas que estão na mesma visão que a gente. Vocês estão me entendendo? Isso não sou eu só que ensino, não é a Bíblia, é a Bíblia. Amém? O Salmo 1 é muito claro, né? Bem-aventurado é o ser humano que não se detém no caminho dos pecadores.
não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda debaixo do conselho dos ímpios. Então, se nós temos que andar, nós vamos andar com quem quer Deus. Se nós temos que nos associar, nós vamos nos associar com quem quer Deus. Se nós temos que receber conselhos, nós vamos receber conselhos de quem quer Deus. Amém? Eu já contei isso milhões de vezes, tem vários exemplos, mas esse é um exemplo que cala, eu lembro dele até hoje. Uma irmã virou para mim e falou assim: apóstolo, eu arrumei uma amiga aí e ela está me dando conselhos assim, tão de Deus, tão profundos, eu estou aprendendo tanto espiritualmente com ela. Aí eu fiquei feliz, né? Eu falei: irmã, que alegria! E quem é essa pessoa? Ah, ela é espírita. Oh, pelo amor de Deus, você acha que um espírita vai me instruir no mundo espiritual? Eu fui espírita. Espírita acredita em reencarnação, espírita acredita em outras coisas, não acredita no que está aqui. Eu vou beber do que ele pensa? Eu vou beber do Evangelho segundo Kardec? Não tem como, não tem como. E ela estava todas as tardes, ela estava indo tomar café com essa pseudo pessoa espiritual que estava instruindo ela, e ela estava maravilhada. Aí você pode pensar: é apóstolo, mas Deus não pode usar? Não. Deus não vai usar uma pessoa que serve o diabo, que tá sendo instruída pelo Evangelho de Kardec, para instruir alguém de Deus, sendo que tem tanta gente que serve a Deus, tantos homens e mulheres preparados com a palavra, pessoas, tem teólogos, tem gente que ora, que jejua, que lê Bíblia, amém? Que tem a palavra. Deus, você acha que se for para Deus te instruir com o Evangelho segundo Jesus e com o Evangelho segundo Kardec, Ele vai te instruir com qual? Então a gente tem que fazer juízo de valor, né? Para Deus usar algo assim, só se faltar crente com coragem. Amém ou não amém? Então a gente precisa ter cuidado. Eu falo, né, com conhecimento de causa. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa vigiar. Amém? E não estou falando para você, como eu disse para a intercessora Cris, não é para você abandonar o pecador, não é isso, não é para você desprezá-lo, mas é para você ficar na sua posição. Você é crente, você é servo de Deus, você não vai se envolver com as coisas do pecado. Não, você tem uma postura. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa está do seu lado, toda hora fala um palavrão, toda hora fala um palavrão, toda hora fala um palavrão. A Bíblia fala de palavrão, palavra torpe. Pega a definição de palavra torpe, eu estou falando com amor. Pega a definição de palavra torpe. Palavra torpe dá mais de 50 significados, é só coisa ruim, podre, amém? Que se corrompe. E aí a pessoa, aí o Espírito Santo vai chegar uma hora que ele vai sair de perto de você. Ele sai, porque ele não vai aguentar, porque ele habita em nós, mas ele não vai conseguir, porque o Espírito Santo, ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito sensível, amém? Aí você está perto de alguém que toda hora a pessoa só é sujeira atrás de sujeira. Então é aquele negócio, a gente come pelo ouvido, a nossa alma come pelo ouvido e pelo olho. Então se a gente se submete a essas coisas, a gente se obriga a isso, a gente vai morrendo espiritualmente. Amém? Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia aconselha que nós não devemos nos meter em julgo desigual. Por exemplo, um dia veio um rapaz me perguntar se ele podia abrir sociedade com um rapaz lá que chupa sangue de galinha preta. Eu falei: não. Mas eu acho que você acha, né? Vai orar. A Bíblia fala que você não deve se meter em julgo desigual, né? Então você tem que ser fiel ao Deus que você serve. Amém ou amém? Uma outra feita eu fui ministrar na vida de uma menina, né? Uma menina, já era adulta, e ela filha de crente, nasceu na igreja, era ministra de louvor da igreja, e com tanta gente para ela se envolver, ela foi se envolver com o filho de um macumbeiro. O rapaz falou para ela declaradamente: eu não vou jamais querer ser seu Deus, se você me quiser, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E ela veio conversar comigo, e ela queria, porque ela falou: não, eu acho que eu vou seguir o coração. Eu falei: seu coração vai te levar para o inferno, porque você vai se fazer uma carne só com alguém que está lá sendo preparado para ser o substituto do Pai, alguém que serve as trevas, e você é alguém iluminada.
Você vai entrar em algo, não é na ignorância, não, você vai entrar sabendo. No momento que você casar com ele, você vai ser uma carne só com ele. E tudo de podre que está nele vai passar para você. E você não vai conseguir contaminar ele com a luz. Pode ter certeza disso. E não aconteceu diferente do que eu falei. Tanto é que não deu certo. Logo o inimigo já entrou em ação. Amém? Então é sério esse negócio. A gente tem que ter uma postura. O mundo espera que a gente tenha uma postura. Amém? Eu não me misturo. Não é porque eu sou a última Coca-Cola do deserto. É porque eu quero que o Espírito Santo esteja comigo. Amém? Agora, se precisar de mim, eu estou lá. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então hoje nós estamos vendo aí, eu vou falar que o Espírito Santo está me incomodando aqui. Vocês sabiam que tem gente pousando sem roupa e falando que é missionária? Missionária não, perdão, ministra de louvor. Falou, não, Deus mandou eu fazer isso para evangelizar. No dia que eu vi, porque eu já vi muita coisa na igreja, mas no dia que eu vi, eu fiquei escandalizado. Como que alguém pousa sem roupa, uma ministra de louvor lá, e ela ainda teve a pachorra de falar em intercessória Beth, que Deus mandou que através daquilo muitas almas viriam para Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente não fizer diferença entre o santo e o profano, a gente pode fechar a igreja evangélica, que eu nem gosto desse termo, mas a igreja bíblica. Amém? A gente precisa, Deus está levantando uma geração, né? Você pode estar se perguntando, apóstolo, onde é que está o texto? Nós já vamos entrar no texto, essa é só a introdução. Deus está levantando uma geração nesses últimos dias de Elias, de João Batista. Amém? Você pode ter certeza que essa geração aí do DL não vai demorar muito, vai sumir, né? Essa pregação que fala que você pode tudo, que Deus compreende seus desejos. Amém? Deixa eu te contar um negócio aqui, experiências minhas como pastor, porque uma coisa é você sentar aí, outra coisa é você estar no meu lugar, você ser um sacerdote, com tanto tempo que eu tenho, e por tantas coisas que eu já fiz. Eu fui ministrar na vida de uma sulista. Ela veio em São Paulo para se aconselhar comigo. Ela veio lá do Rio Grande do Sul. E quando ela chegou aqui, ela veio se aconselhar comigo. E ela me falou o seguinte: ela me teceu o seguinte comentário. Ela recebeu na casa dela um haitiano. Vocês lembram quando teve terremoto no Haiti? Lembra daquela época? Então, muito haitiano veio para cá. E ela é crente. Ela recebeu um haitiano e hospedou na casa dela. O homem já está errado. E ela era sozinha. E esse haitiano, eu vou falar em código por causa do Leozinho, por causa da Miss Debs. Amém? Ela falou comigo que esse haitiano estava tentando seduzi-la, mas ele não é. Você sabia que o Haiti tem muito bruxo? Ele era da bruxaria. E ali, irmã Marina, ele queria ter algo com ela, só que ele não queria casar. E ela falou para mim que o que ela faria. Eu falei, você tem que chutar que é macumba, manda embora da sua casa. Amém? Você já está errado em recebê-lo. Porque como uma mulher sozinha, com ela e o filhinho dela lá, recebe um homem de outro país estranho, eu fiz uma caridade, que é isso? Isso não é caridade. Quem aconselhou ela a fazer isso lá, errou e feio. E ela me falou que ele estava tentando seduzi-la, e ela estava carente, estava quase caindo na lábia do diabo. E aí eu falei, vamos orar, oramos e tal. Eu gosto muito de estender quando é assim. Eu vi nela que ela estava propensa ao pecado, e ela era obreira na igreja, ela era importante na igreja dela lá, onde ela congregava, lá do sul. E aí eu sabia que ela ia pecar. Deus tinha falado comigo, e Deus realmente fala comigo. Eu trabalho com astrologia. Ela foi embora e eu vi a cena, eu vi o diabo vencendo ela. Quando ela passou uma semana, uns 15 dias, ela me mandou um WhatsApp, sei lá se me ligou. Eu sei que ela entrou em contato comigo.
E aí eu falei para ela, na hora que ela me ligou, que ela me entrou em contato comigo, eu falei, você pecou. Algum apóstolo, eu pequei. Eu voltei para cá firme no avião, mas quando eu cheguei aqui eu pequei, eu caí em pecado, eu cedi. Aí eu falei, mas você não ouviu o que Deus falou? Eu vou, deixa eu te contar, apóstolo. Ele ajoelhou no meu pé e falou comigo que ele estava necessitado, que ele tinha muito tempo que ele não tinha um contato físico, que aquilo ia ser uma bênção para ele, e eu achando que eu estava fazendo algo ali para Deus, eu não cedi. Ô irmão, pelo amor de Deus, eu com essa idade ouvi essas balelas, é difícil, não é? Aí você pode falar, eu sei que você pode dizer apóstolo, mas você está julgando, você está se colocando como juiz. Que é isso? Eu sou sacerdote, esse é o meu dever, eu tenho que falar. E eu falei para ela ali dentro da palavra poucas e boas, eu exortei, ela me procurou, já que o sacerdote dela não tinha know-how, não tinha, já foi errado em mandar um haitiano para a casa dela, e acabou que virou bagunça a vida daquela irmã. Então, a gente tem que entender que o diabo não brinca de ser diabo. Ou a gente vive na santidade, ou a gente vive no pecado. Ou a gente se associa com quem quer ser santo, ou a gente se associa com quem quer viver no pecado. E a gente vai acabar pecando também. Amém? Né? Então, eu tenho N exemplos para dar para vocês, né? Mas o tempo não nos permite. E quando nós olhamos para o texto, esse texto, ele vai falar sobre um cego. Esse texto que nós lemos aí a partir do versículo 13, ele vai falar sobre um cego. E esse cego, ele encontra Jesus, né, nos versículos anteriores, no contexto. Ele encontra Jesus, e Jesus, ele vai costa na terra, faz lodo, unta os olhos do cego, e manda ele se lavar no tanque, amém? E ele volta a enxergar. O cego volta a ver, e esse cego, ele volta a ver, e ele chama a atenção dos fariseus, ele chama a atenção dos religiosos da época. E eu quero que você entenda que na época de Jesus, já tinha muitas religiões, amém? Na época de Jesus, já existiam religiões, tinha os saduceus, os fariseus, que eram os maiores, os fariseus e saduceus eram as maiores religiões da época. Tinha os essênios, tinha os nicolaítas, amém? Tinha os herodianos. Então o que mais tinha na época de Jesus era igreja, não se engane, amém? E os fariseus, eles são despertados, porque Jesus, ele cura esse cego. E irmã Elvira, ele cura esse cego num dia que não podia curar, não pode curar, porque segundo a fé judaica, o Shabbat Shalom começa a partir das 18 horas da sexta-feira, né? E só vai acabar às 18 horas do sábado. Então o Shabbat Shalom é grande, começa às 18 horas da sexta e se estende até às 18 horas do sábado, onde o judeu não faz nada, ele não leva nem uma colher à boca, não faz nada. Ele fica sem nada, ele não faz nada que use músculo. Eles contratam hoje pessoas para apertar o botão do elevador, amém? Porque eles respeitam o Shabbat Shalom, amém? E Jesus, ele vai curar esse cego no sábado. E quando os judeus que são fariseus, da seita farisaica, que são os que se consideram detentores da Torá, né, da lei mosaica, eles vão questionar o cego, e eles vão ficar irados. Vem cá, quem foi que curou você? Porque não pode no sábado. Então, eu quero que você entenda o seguinte: a religião sempre vai olhar para coisas que não importam, amém? A religião sempre vai olhar para coisas que não importam. Por exemplo, a religião vai olhar para o seu cabelo, a religião vai olhar para a sua roupa, a religião vai olhar se você pinta ou não o cabelo, se você usa ou não maquiagem, qual é o tipo de calçado que você usa, se você usa calça jeans rasgada ou não. A religião vai olhar para coisas que não importam. Agora, a fé, a vida em Cristo, ela vai olhar para dentro, ela vai olhar se você compra e paga, se você não maltrata ninguém, se você não fala mal das pessoas, se você procura se manter limpo,
diante de Deus, se você tem uma vida pautada no Evangelho, a fé bíblica vai olhar para isso. Quem tem uma vida espiritual, de verdade, Gabriel, vai se preocupar com coisas do caráter, vai olhar para Cristo e vai falar: eu quero refletir o caráter de Cristo, amém? Não vai ser dado a mentira, não vai ter vícios, amém? Não vai ser alguém que vive dando lugar para a carne, para a vontade humana, amém? E ali eles vão questionar o cego. O cego não sabia quem era que tinha curado ele, Jesus não tinha se declarado para ele, e ali eles vão interrogar o cego, e ali nós vamos começar aqui, ó. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, ele era cego antes, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, não podia. Deixa eu falar um negócio para você, olha para mim. O homem era cego, o homem era o quê? E Jesus fez o quê? Gente, ninguém até ali tinha curado o cego, mas os endemoniados, porque Jesus vai falar, nós vamos ler um pouco mais lá na frente, os fariseus, eles vão ficar furiosos, porque não é porque Jesus abriu os olhos do cego, não, é porque Jesus abriu no sábado, amém? Uma vez um diácono queria me expulsar da igreja, porque era época de frio, e eu sempre fui à frente do meu tempo. Eu nunca gostei desse negócio de tradição, de religiosidade. E eu coloquei uma touca, que estava frio, eu estava com o cabelo curtinho, eu sempre cortei o cabelo quase rente à pele, e eu coloquei uma touca e fui para a ceia. Qual o pecado que tem nisso? Os judeus usam kippá, tem nada a ver. Eu entrei na igreja, o diácono ficou do meu lado, ele queria me tirar, eu tive que ser enérgico com ele. Eu falei: vai cuidar da sua vida, vai procurar alguém que está pecando. Eu estou aqui, estou olhando o culto, estou buscando o Senhor, não vou passar frio que você quer. Mas ele, na cabeça dele, eu estava errado, eu sabia que eu não estava. Então, a gente ainda nesses negócios, tem pessoas que estão focadas no tradicionalismo, elas vão matar por causa disso, amém? Elas estão focadas naquilo que vai agradar o homem, aquilo que se vê. E os fariseus, eles estavam focados nisso. Eles eram tão corretos na aparência, que eles dizimavam entre o cominho e a hortelã, mas esqueciam o mais importante da lei: o amor, a misericórdia e o perdão, amém? E Jesus vai dar uma pancada neles assim, com carinho. Vai falar: vocês devem praticar essas, devem dizimar o entre o cominho e a hortelã, está lá em Mateus 23, mas vocês não devem esquecer do amor, do que é mais importante na lei: o amor, a misericórdia e o perdão, amém? Então eles estão furiosos, Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Como é que você passou a ver? Ao que o cego lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Eles estão falando de Jesus. Estão falando, Gabriel, que Jesus não é de Deus, amém? Por que Jesus não é de Deus? Porque não guarda o sábado. Jesus tinha que ter esperado até a segunda para curar o cego, amém? Então eles estão falando que Jesus não é de Deus. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Ou seja, outros fariseus que estavam mais abalados ali com o que Jesus fez, eles diziam: como que alguém, irmã Marina, que está no pecado, então, quando você vê na Bíblia, pecador é na prática do pecado, porque pecar todo mundo peca, amém? O que Deus não quer é que nós vivamos na prática. Quem pratica algo fica bom naquilo. Jesus não quer que a gente seja prático no pecado. Todo dia você peca, sabendo que você está pecando, mas você peca, é isso que Jesus não quer, amém? Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve divisão, houve dissensão entre eles, entre os próprios fariseus. De novo perguntaram ao cego, 2 pontos: que dizes tu a respeito de Jesus? Está perguntando aqui a intercessora Beth, o que o cego fala a respeito de Jesus? A respeito dele, visto que te abriu os olhos. Aí o cego vai responder que é profeta. Ou seja, você está com um problema, a pessoa está com um problema sério, algo que ninguém pode fazer, resolver. Chega alguém lá e o milagre acontece. O que você vai falar daquela pessoa? Que ela é de Deus, amém? Porque até então ninguém tinha aberto os olhos a um cego.
O cego vai falar, ele é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Se tem uma coisa que eu acho assim, engraçada, é a hipocrisia dos religiosos. Porque Jerusalém é pequeno na época. Jerusalém hoje é enorme, mas na época era pequeno. Tem a velha Jerusalém, é pequeno lugar, não é grande não. Chamava Jebus. Dava para saber, né? A gente vê aqui em Mairique quase não tem mendigo, mas a gente anda e vê, a gente vê uns que é o mesmo mendigo, você sabe que ele é mendigo, amém? Eles não sabiam que ele era cego, olha que engraçado, né? A religião é hipócrita, os religiosos geralmente agem na hipocrisia, né? Eles não acreditaram que ele era cego, intercessor da Cristo, amém? Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Vamos chamar os pais de um homem velho. E os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. E eles estão falando a verdade, eles não sabem mesmo. Pergunta para ele tem idade, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Mashiach, o enviado, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele idade tem, interrogam-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem, Jesus, vive na prática do pecado. Ele retrucou, ele respondeu, na lata: se ele vive na prática do pecado, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Contra fatos não há argumento. Olha o cego. O mais interessante é que o cego, eu quero que você entenda algo aqui, pelo amor de Deus. Esse cego nunca entrou na sinagoga. Esse cego, irmã Marina, nunca ouviu a Torá. Porque a lei, segundo a lei, ninguém com defeito físico podia entrar no tabernáculo, podia entrar na sinagoga, podia entrar no templo. Ninguém, nem mulher nos seus dias, era digno de morte, seria apedrejado. Se tivesse a mão errada, se tivesse um defeito na perna, se não fosse surdo, tudo isso era considerado maldição, não podia entrar no templo. Então esse cego nunca ouviu um culto, ele nunca ouviu uma pregação, amém? Mas ele está aqui falando, ele está ensinando para os religiosos, porque ele foi tocado por Deus, amém? Amém ou amém? Sabemos, olha que interessante, isso aqui é interessante. Tem gente que diz assim: Deus ouve todo mundo pode falar com Deus, mesmo hoje na graça, principalmente hoje na graça. Não é verdade, uma vez eu ouvi alguém falando assim: apóstolo, não importa como eu estiver, Deus sempre vai ouvir minha oração. Não ouve, estou pregando Bíblia, gente, não ouve. Coloca para mim Jeremias 15, por favor. Jeremias 15. Então Yahvé me alertou, ainda que Moisés e Samuel, Moisés era grande e Samuel, dois profetas de tempos distintos, mas grandes. Deus está usando Jeremias para falar, irmã Marina. Então Yahvé me alertou, ainda que Moisés e Samuel orassem forte diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. Por quê? Porque o povo estava vivendo na prática do pecado, Deus ficou tão irado, que Deus falou: ainda que Moisés e Samuel viessem orar a mim, por causa desse povo eu não ouviria, amém? Então, Deus rejeita a oração, tem oração que Deus não ouve, e não era por causa de Moisés e Samuel, era por causa do povo, porque o pecado do povo impedia que Deus quisesse atendê-los. Agora você vai falar: eu estou pregando aqui na unção do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que para entrar na presença de Deus, a gente precisa de uma vida de santidade. Por isso que tem gente que ora por alguém e não acontece nada, porque a pessoa não tem vida com
Deus, amém? Nós estamos falando disso aqui nesse texto, de um representante dos céus, Gabriel, que tinha crédito, que tinha uma... você vai falar em Jesus? Não, Jesus disse que nós faríamos obras maiores que Ele, amém? Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Então, coloca para mim, se eu não me engano, Isaías 59. Eu mostrei para você um versículo bíblico, eu vou mostrar outro, te mostrando onde uma vida de pecado impede que Deus atenda a oração da pessoa. Não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobriram e nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido. Amém? Eu te mostrei 2 versículos no Antigo Pacto, em Jeremias e em Isaías. Agora eu vou te mostrar, vou continuar te mostrando aqui no novo Pacto, na nova aliança, aqui em João 10, em João 9. Amém? Olha que tremendo. João 9:31. Sabemos que Deus não ouve a quem vive na prática do pecado. Amém? Eu estou traduzindo para você do hebraico da Torá. Amém? Sabemos que Deus não ouve a quem vive na prática do pecado. Amém? Mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, é esse que ele atende. Vou ler no meu. Sabemos que Deus não ouve a quem vive na prática do pecado, mas pelo contrário, se alguém tem temor a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então, você vai falar para mim, se a pessoa vive na prática do pecado, vive na sujeira, Deus vai atendê-lo? Deus vai ouvi-lo? Sou eu que estou falando que não? Quem é que está falando? Você vai contradizer a Bíblia? Eu posso te mostrar muitos outros versículos falando o mesmo assunto. Então, o requisito para que Deus ouça a minha oração, para que Deus haja através da minha vida, para que Deus possa fazer proezas, milagres através de mim, para que eu seja um representante de Deus na terra, na vida das pessoas. Qual é o requisito primário? Santidade, gente. Santidade. Amém? A própria Bíblia diz, a própria palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, não tem, hoje o diabo tem contaminado o coração das pessoas, falando que elas podem viver da forma que elas quiserem, que ainda assim Deus vai agir através delas. Não vai. Não, o meu Deus não vai. Amém? Amém ou amém, Wesley? Amém ou amém, igreja? O meu Deus não vai, porque meu Deus é santo. O meu Deus é limpo. O meu Deus, ele não vai atuar em vaso sujo. Amém? Se Deus tem gente que busca Ele, gente que teme Ele, gente que renuncia o pecado, gente que renuncia a carne, por que Ele vai usar quem está chafurdado, quem está só vivendo conscientemente na prática do pecado? Não vai, gente. Então, e outra, o grande ponto é o seguinte: tem o exemplo, tem a questão da gente entender que eu tenho que estar pronto, eu tenho que viver em santidade, porque eu tenho que morar no céu. E tem uma coisa, o meu pior problema, o que eu tenho que me importar no seu nascimento, não é com você, não, é com Deus, é com o Espírito Santo. Amém? Porque eu sei se eu estou ou não em pecado, na prática do pecado. Amém? Deixa eu falar algo para você aqui para a gente fechar com chave de ouro. Você sabe de onde que foi inventada a primeira religião? Sabe onde? No Éden. Você sabe quem inventou a primeira religião? Adão e Eva. Adão, na verdade, depois que eles pecaram, Adão pegou folhas de figueira, costurou e fez sunguinhas para ele e para Eva, porque eles descobriram que eles estavam nus. Olha que interessante, isso é matéria de bacharelado em teologia. Deus chegou no jardim, os dois se esconderam, e Deus pegou e falou assim: quem mostrou que vocês estavam nus? E Deus dá a sentença para a serpente, para Eva e para Adão. E aí agora Deus vai fazer algo muito interessante, que vai reverberar 6.000 anos depois, na verdade 4, mas reverbera até hoje. Deus vai pegar um cordeiro, vai pegar o quê? Um cordeiro, e ele vai matar o cordeiro. Quem introduziu a morte no mundo não foi o pecado, foi Deus. Amém? Deus vai matar o cordeiro, ele vai fazer o quê? Matar o cordeiro. Quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro?
Jesus, ele vai matar o cordeiro, só que aqui ele está matando o cordeiro literal, cordeiro mesmo, ele vai matar o cordeiro, ele vai pegar a pele desse cordeiro e vai colocar em Adão e em Eva. Deus vai fazer a roupa. E aí eu vou te falar algo muito interessante. Enquanto o homem criou a religião através da folha de figueira, tentando chegar a Deus, Deus pegou o cordeiro, fez a pele, colocou no homem. O que isso aponta? Isso é a vida na graça, isso é a salvação. Toda vez que Deus queria destruir Adão e Eva, ele olhava para a pele do cordeiro e ele lembrava que ele tinha matado Jesus antes da fundação do mundo, e que aquela pele de cordeiro simbolizava Cristo, revestindo o pecador, cobrindo o pecado do pecador. E Deus via lá no futuro Jesus sendo crucificado e a humanidade sendo redimida dos seus pecados. Amém? Então, enquanto o homem criou a religião, Deus criou uma vida na graça, a salvação, a pele do cordeiro. Amém? E agora, hoje, todos nós andamos com a pele do cordeiro, porque quando nós aceitamos Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo passa a nos revestir, e nós saímos da religião. Amém? Porque no latim, religião significa religar o homem a Deus. Só que a religião, ela nunca religou o homem a Deus, ela sempre separou o homem de Deus. Amém? Deixa eu falar algo para você aqui, rapidinho. Nós estamos no ano 1 do nosso Senhor. Ano 1 do nosso Senhor. Cristo nasce. Ele anda no nosso meio durante 33 anos e meio. Aos 12 anos, ele discute com os doutores da lei, os teólogos, ensina para eles. Ele some, ele vai reaparecer com 30 anos. Indo onde? Indo no Jordão. Quem é que está no Jordão? O primo de Jesus, João Batista. Que Batista não é o sobrenome dele, é aquele que batiza. Ele entra no Jordão e ele pede para o primo dele batizar ele, porque lá em Isaías estava profetizado que João Batista seria o precursor de Cristo, o arauto, aquele que anuncia, aí vem o rei. João Batista batiza Jesus. Jesus sai da água e batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, e é entregue ao diabo para ser tentado durante 40 dias. Ele é tentado durante 40 dias, durante 40 dias ele não come, ele só bebe, e aí depois de 40 dias ele tem fome. O diabo vai tentar ele nas 3 áreas, reino, poder e glória, e ele vence o diabo com a palavra. Depois disso, shalom meu querido, Deus abençoe. Depois disso, Jesus sai para o ministério, e agora Jesus começa o seu ministério. Jesus vai ficar durante 3 anos e meio, dos 30 anos até os 33 anos e meio, pregando a palavra. Por que Jesus começa o ministério dele com 30? Porque segundo a lei judaica, alguém só pode assumir o sacerdócio com 30 anos, e Jesus, ele começa com 30, ele vai até os 33 anos e meio, onde ele vai curar cego, ele vai curar coxo, ele vai curar canceroso, leproso, ele vai ressuscitar morto, ele vai pregar o evangelho, ele vai salvar muitas e muitas pessoas através da pregação. Com 33 anos e meio, Jesus é entregue aos pecadores, ele é crucificado, morto, sepultado, mas ele ressuscita no domingo, no 3º dia. Agora, o importante é o seguinte: Jesus vai ficar entre nós 40 dias, e ele vai ser visto por Maria Madalena no sepulcro, lá no horto. Depois ele vai ser visto pelos discípulos que iam para Emaús. Depois ele vai ser visto por todos os discípulos, lá na praia, na casa deles. Amém? E agora Jesus, depois de 40 dias entre nós, ele ressurreta, onde ele come peixe, come mel. Ele tem um corpo igual o meu e o seu. A diferença é que o corpo dele não tem sangue, é sustentado pela glória de Deus, porque o sangue ficou todo lá no Gólgota. E agora ele vai subir lá em Betânia. Ele é levado aos céus, e ele sobe para o céu, numa época em que não tinha balão, não tinha 14 bis, não tinha parapente. Ele sobe, ele vai subindo. Ele passa a estratosfera, a heliosfera, a exosfera, a toposfera, ele passa o cinturão de Van Halen, e ele vai, e ele sobe e some. E um anjo fala para o povo: esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar do mesmo jeito. E agora vão se passar 300 anos. Quantos anos? 300, onde nós teremos a igreja
bombando, a igreja crescendo, a igreja caindo nas graças do povo, e nós vamos ver, Estevão vai ser o primeiro mártir, depois eles vão matar Tiago, depois eles vão cortar a cabeça de Paulo mais na frente, vão crucificar Pedro, né? Vão entregar cristãos para os leões, queimar cristãos, a igreja não para, amém? A igreja é uma perseguição, ela cresce. Então durante 300 anos nós vamos nos chamar igreja apostólica, igreja católica apostólica cristã, amém? O nosso nome vai ser esse. Durante 300 anos nós nos chamaremos igreja católica apostólica cristã, amém? De Cristo. Católica significa universal, apostólica significa enviada. Então igreja católica, apostólica e cristã. Quem trouxe o nome igreja para a terra foi Jesus, a eclésia, igreja, do latim, amém? Agora, só que vai chegar no ano 300, um pagão, um adorador do diabo, chamado Constantino, rei de Roma, ele vai decidir, influenciado pela mãe, ele vai se converter a Cristo. Só que vai ser muito triste. Parece que é bom, mas vai ser ruim, porque ele vai se converter a Cristo, ele vai batizar e ele vai aceitar Jesus. Quem é esse cara? Ele é imperador de Roma, ele é o César, amém? E ele vai falar: quem não servir Jesus vai morrer. E aí vai chegar lá o macumbeiro e vai falar assim: eu quero servir esse Jesus, mas eu gosto de queimar um incenso, eu gosto de beber o sangue de uma galinha preta, eu gosto de entregar uma macumba. E aí? Não tem importância não, continua fazendo tudo isso, mas vem para cá. Aí vai chegar o budista, eu estou deixando mais fácil para você entender. Aí vai chegar o budista: eu quero vir aceitar Jesus, mas eu gosto de dar um arroz pro gordinho, eu gosto de colocar uma maçãzinha, eu acredito na ancestralidade, não tem importância, vem para cá. Aí vai chegar o espírita, né? O que ele vai criar? O sincretismo religioso. Ele vai falar: você pode continuar fazendo o que você faz, mas venha para cá. E aí o que vai acontecer? Vão introduzir as imagens, a idolatria na igreja, a podridão, a bula papal, o voto de indulgência, né? Vão introduzir dentro da igreja o batismo pelos mortos, vão introduzir o batismo de criança, né? Porque criança não se batiza criança, amém? Porque criança não pode se arrepender, o batismo é para arrependimento. Vai se introduzir a compra do céu, ou seja, né? O voto de indulgência, na verdade, é isso: comprar, você pecou, né? Aí você vai comprar um terreno no céu, né? Se você matou alguém, você vai pagar um preço para você não. Vão introduzir um purgatório, um estado intermediário para você chegar, que não é nem céu nem inferno, né? Então tudo isso é depois de Constantino. Até 300 anos a igreja católica era nossa igreja. Tem gente que fala: a igreja católica é a igreja mais velha da terra. Está certo ou está errado? Ela é a igreja que Jesus fundou, só que ela se perverteu, ela se vendeu, ela foi contaminada, amém? Por causa desse cara chamado Constantino. E aí depois veio a outra mentira, né? De que o Papa é o representante de Jesus na terra. Isso não é verdade. Jesus não deixou o representante dele na terra, amém? A gente pode falar em nome dele, mas não como se fosse ele, amém? Então, diante disso, nós temos que entender o seguinte: Jesus vai terminar e os fariseus vão falar que eles são discípulos de Moisés, eles vão falar aqui, porventura, onde que eu parei? Parei no 26? Parei em qual? 31. Parei no 31. Sabemos que Deus não atende a quem vive na prática do pecado, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele ouve. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Para começar, o cego não nasceu em pecado, o cego não tem culpa de ter nascido cego, amém? Tanto é que lá atrás os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, os pais ou ele, para que ele nascesse assim? Jesus falou: nem ele pecou nem os pais, mas ele nasceu cego para a glória de Deus,
Ele foi colocado no mundo para que Jesus manifestasse a sua glória. Amém? Então, nós vamos chegar lá na frente, onde Jesus vai virar para os fariseus, para os religiosos, e vai falar algo muito duro. Nós não vamos ver isso hoje. Amém? Jesus vai falar assim: vocês não servem ao meu Pai, porque vocês são adoradores de si mesmos, da religião. A religião adora a si mesmo. Amém? Nós voltamos os nossos olhos e adoramos a Cristo. Amém? Então se coloque de pés, em nome de Jesus. A palavra abençoou vocês? Amém. Amém. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós sacerdotes, nós apóstolos, bispos, pastores, a gente tem que pregar a palavra, a Bíblia, vivê-la. Mas nós temos que pregar a Bíblia, nós somos instruídos a isso, ensinados a isso. E a gente não pode deixar a igreja entender que ela não precisa buscar a santificação. Tem que buscar a santificação. Amém? Nós temos que viver uma vida santa. E nós temos que entender que nós temos um compromisso para com os céus, para com Deus. Amém? Nós temos um compromisso para com Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se eu colocar, eu estou terminando. Se eu colocar uma maçã boa, ou melhor, uma maçã podre em um cesto de maçãs boas, as maçãs boas curarão a maçã podre? Sim ou não? Não, né? Mas se eu colocar uma maçã boa num cesto de maçã podre, as maçãs podres vão apodrecer a maçã boa? Vão ou não vão? Vão. Amém? Então deixa eu falar um negócio para você. Quem liberta é o Espírito Santo. Nós não temos essa obrigação. Amém? Nós não temos essa obrigação. Nós temos que, as pessoas têm que olhar para nós e ver que a gente é diferente. Nós somos diferentes. Nós não andamos conforme a lei. Nós temos temor. Nós queremos agradar o nosso Deus. Eu te amo, eu não te desprezo, eu vou orar por você, mas eu não vou viver segundo você vive. Me desculpe, porque eu tenho temor de Deus. Eu quero morar no céu. Amém? Ou não amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Gabriel, que Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe você. Muito bom tê-lo aqui conosco. Amém? A porta está aberta. Amém? Vamos orar? Eu vou chamar aqui o Miss Debs, o missionário Simira, por favor. Vou descansar a intercessora Cristo. Amém?